Segunda-feira, 11 de junho de 2018. Fique agora com as principais manchetes da Agência Brasil. Quase 70% acham que greve de caminhoneiros gerou prejuízo e que o governo deve controlar preço de combustíveis, diz o Datafolha. IGPM acelera e sobe 1,50% na primeira prévia de junho com alimentos após a greve dos caminhoneiros. Mercado vê PIB, Produto Interno Bruto, crescendo menos de 2% este ano. Reduz a estimativa para 2019 pela primeira vez em quase 5 meses. Sem Lula, Bolsonaro lidera com 19%. Marina Silva tem 15%, mostra o Datafolha. O Congresso se concentrará em medidas para caminhoneiros e temas sem polêmica antes do recesso. Quase 70% dos brasileiros consideram que a paralisação dos caminhoneiros gerou mais prejuízos do que benefícios ao país e defendem que o governo controle os preços dos combustíveis e do gás de cozinha, mesmo que gere perdas para a Petrobras, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. Segundo o levantamento publicado pelo jornal Folha de São Paulo, 68% dos brasileiros são contra a política de reajustes de combustíveis utilizada atualmente pela Petrobras, que atrela os valores à variação internacional do barril de petróleo e ao dólar. Essa parcela da população acredita que o governo deve controlar a Petrobras e baixar os preços dos combustíveis e do gás, mesmo que a estatal possa ter prejuízo, enquanto 26% consideram que o governo deveria deixar a Petrobras livre para definir o preço dos seus produtos e buscar lucro como outras empresas. A alta no preço do diesel devido à política de preços da Petrobras foi a principal causa da paralisação de caminhoneiros no mês passado, que durou mais de 10 dias e só terminou após o governo atender a uma série de demandas, inclusive redução no preço do combustível, gerando elevado custo fiscal. Responsável por implantar a política de reajuste de preços atrelado ao barril de petróleo no mercado internacional, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão do cargo após a decisão do governo de reduzir o preço do diesel. A pesquisa Datafolha também apontou que 69% dos entrevistados consideram que a greve trouxe mais prejuízos do que benefícios para o país, enquanto 20% apontam o inverso, afirmando terem visto mais ganhos do que perdas. Durante a paralisação, o Datafolha fez uma pesquisa por telefone sobre a greve dos caminhoneiros, que apontou apoio de 87% à greve. No entanto, o Instituto ressaltou que não é possível fazer uma comparação entre os números devido à metodologia diferente. O levantamento também apontou que 72% da população acreditam que a situação econômica do país se deteriorou nos últimos meses, contra apenas 6% que viram melhora. Em abril, 52% dos brasileiros consideravam que havia ocorrido piora no ambiente econômico. A pesquisa Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios entre os dias 6 e 7 de junho e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Após a greve dos caminhoneiros, que abalou o abastecimento e afetou diversos setores da economia, o mercado passou a apontar que o Brasil crescerá menos de 2% neste ano e, pela primeira vez em quase 5 meses, reduziu as estimativas para 2019. Pesquisa semanal Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, mostrou que as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano recuaram a 1,94% ante a 2,18% no levantamento anterior. Para 2019, as contas foram a 2,80%, interrompendo 18 semanas seguidas em que as estimativas ficaram em 3%. O Focus também mostrou que o mercado espera menor expansão na produção industrial para 2018 e 2019 a 3,51% e 3,20% respectivamente. Até então, as contas estavam em 3,80% e 3,5%. A greve dos caminhoneiros durou 11 dias em maio e, além de afetar em cheio a economia, também levou o governo a anunciar medidas para reduzir os preços do diesel, com elevado custo fiscal que também tem potencial para arranhar a confiança dos agentes econômicos. As contas para a inflação neste ano voltaram a ser elevadas pela 4ª semana seguida. A alta do IPCA foi calculada agora em 3,82% em 2018 e em 4,07% em 2019, sobre
3,65% e 4,01%, respectivamente, na semana anterior. Para a taxa básica de juros, não houve mudanças nas expectativas de que a Selic terminará o ano em 6,5%, indo a 8% no final de 2019, mesmo os cálculos do Top 5, grupo dos que mais acertam as previsões. Para o câmbio também não houve mudanças. O mercado continuou vendo o dólar a R$ 3,50, tanto no fim de 2018 quanto de 2019, após intensa volatilidade nos mercados na semana passada e forte atuação do Banco Central. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, acelerou a alta a 1,5% na primeira prévia de junho contra 1,12% no mesmo período do mês anterior, diante da forte alta nos preços de alimentos in natura no atacado e da gasolina no varejo, depois da greve de caminhoneiros no final de maio. Os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, subiu 2,06% no período, depois de alta de 1,58% na primeira leitura de maio. O IPA mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral. O movimento reflete, principalmente, o salto nos preços de alimentos in natura de 9,70% no período, ante queda de 5,03%. Para o consumidor, a pressão aumentou com o índice de preços ao consumidor, o IPC, que tem peso de 30% no índice geral, subindo 0,54% na primeira leitura de junho, ante 0,21% em maio. No IPC, o grupo transporte ganhou 1,16%, depois de recuar 0,41% no mesmo período do mês anterior, com forte alta de 4,89% no preço da gasolina, sobre queda de 0,23%. O Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, por sua vez, avançou 0,18% na primeira prévia de junho, depois de subir 0,38% no mesmo período do mês anterior. O IGPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, lidera a corrida presidencial com 19% das intenções de votos, seguido pela ex-senadora Marina Silva, do Rede, mas a maior fatia do eleitorado nesse cenário se diz sem candidato, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste domingo. Os que afirmam que vão votar em branco, nulo, em nenhum ou não sabem, somam de 33% a 34% quando Lula não está entre os candidatos, conforme o levantamento publicado pelo jornal Folha de São Paulo. No cenário que inclui o ex-presidente, o petista lidera com 30% dos votos, seguido por Bolsonaro, 17%, e Marina Silva, 10%. Lula está preso há 2 meses, cumprindo pena pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá e deve ser impedido de disputar a eleição devido à lei da ficha limpa. Nos cenários sem Lula, Marina varia de 14% a 15%, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, oscila entre 10% e 11%, o tucano Geraldo Alckmin tem 7% e o senador Álvaro Dias, do Podemos, tem 4%. O pré-candidato que representa o governo na eleição, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do MDB, só chega a 1%. O Datafolha apontou também que a avaliação negativa do governo do presidente Michel Temer atingiu recorde histórico. Para 82% dos brasileiros, o governo é considerado ruim ou péssimo. Outro pré-candidato do chamado Campo do Centro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, oscila entre 1% e 2%. O Instituto entrevistou 2.824 eleitores em 174 municípios entre os dias 6 e 7. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O clima eleitoral que tomou o Congresso Nacional desde o início do ano, somado à proximidade do recesso parlamentar e entremeado pelas festividades juninas e também a Copa do Mundo, deve levar o Legislativo Nacional a evitar temas polêmicos e utilizar os últimos dias de trabalho antes do recesso para cumprir os compromissos assumidos pelo governo na mais recente crise com os caminhoneiros. A Copa do Mundo tem início já na próxima quinta-feira, mas há uma tentativa de evitar que atrapalhe o ritmo do Congresso. A ideia é tocar as
votações em ao menos 2 dias úteis por semana. Isso se as tradicionais festas juninas, muito populares principalmente no Nordeste, não provocarem baixas no quórum que inviabilizem as votações, o que é comum nesta época do ano, já que parlamentares viajam às suas bases em uma das épocas com maior apelo popular na região. Na lista de temas a serem abordados pelos parlamentares e para os quais há consenso, segundo os líderes, estão as 3 medidas provisórias editadas pelo governo na tentativa de estancar a crise causada pela greve dos caminhoneiros. Outro ponto relacionado ao tema que deve receber a atenção dos congressistas é um projeto que regulamenta o transporte de cargas. Este foi o módulo informativo das 12 horas. Voltamos a qualquer momento com mais notícias ou em edição extraordinária.